Olá, queridos, estamos aqui para nossa aula e nós vamos falar sobre como foi arquitetado a derrubada de Cristo, a morte de Cristo pela religião judaica daquela época, né? O grande responsável pela derrubada de Jesus foram justamente aqueles que estavam esperando Jesus, né? João disse que ele veio para os que eram seus, e quando o João disse assim que ele veio para os que eram seus, não está ligando diretamente à nação judaica, como a maioria de nós outros interpretamos. Quando a Bíblia diz ele veio para os que eram seus, é porque Jesus vem e nasce dentro de uma religião. O judaísmo é a religião que prega a chegada do Cristo, então a chegada dele deveria ser recepcionada pelo judaísmo como cumprimento das profecias acerca do Cristo. Então veio para os que eram seus essa religião. Os seus não o receberam essa religião, a religião judaica não o quis, né? Tanto que Jesus ele é morto, ele é julgado injustamente, condenado, mentiram sobre ele pela religião judaica, né? Então aqueles que colocaram Jesus na cruz não foi César, não foi nem mesmo Pilatos. Quem colocou Jesus na cruz foi a religião judaica. Religião judaica essa que passou 2000 anos esperando a chegada do Cristo. Quando ele chegou, para os que eram seus, os seus não o receberam, não o reconheceram e o enviaram à cruz do Calvário. Amém? Na cruz do Calvário, o episódio que leva Jesus à cruz do Calvário, um episódio extraordinário e cheio de simbolismos para os nossos dias. Interessante que todo o ministério de Jesus, evidentemente que nesse nosso curso, nessa nossa panorâmica bíblica, seria impossível a gente tratar cada milagre de Jesus. Mas uma coisa precisa ficar muito clara: por trás de cada milagre de Jesus tinha uma mensagem muito maior do que o próprio milagre em si. Veja, por exemplo, quando Jesus principia os seus milagres. O primeiro milagre de Jesus, né, reconhecido, foi quando ele, ao ser convidado junto com sua mãe, levou os seus seguidores mais próximos, que nem eram apóstolos dele ainda, nas bodas em Caná da Galileia. Quando ele chega lá, Maria percebe que tem uma dificuldade de falta de vinho, vai falar com Jesus, e Jesus disse: que tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. E depois Maria vai lá nas pessoas e dizem para ele: olha, aquele ali é meu filho, vai lá e faça tudo o que ele mandar. Tem um simbolismo extraordinário nisso tudo. Primeiro simbolismo que merece a nossa consideração é sobre a questão de Maria. Porque Jesus, Deus, sabia de antemão que a chegada do Deus à Terra através de uma mulher, as pessoas poderiam usar essa mulher, né, os parentes de Jesus, como uma espécie de ídolo a ser adorado, a ser honrado, como de fato aconteceu ao longo da história, com a chamada Mariologia, né, ou a Mariolatria, né, que é a adoração a Maria, mãe de Jesus. Adoração essa que não começou com o catolicismo, como muitos creem, né? A adoração a Maria começou já desde a época do ministério de Jesus, né? Um dia Jesus está ministrando e alguém no meio da multidão, ao invés de gritar glória a Deus, grita a seguinte frase que está nas Escrituras: bendito seja os peitos que te amamentaste. Jesus, sabendo do potencial daquela fala, Jesus não deixa aquela fala sem resposta, mas Jesus disse: não, bem-aventurado é quem faz a vontade do meu Pai. Ou seja, ele imediatamente ele tira o foco de Maria e coloca o foco em Deus. Quando Jesus também foi expulso e depois Jesus está escondido numa casa pregando, Maria e os irmãos e irmãs de Jesus estão lá. Nessa época os fariseus oprimiram Maria, dizendo que ela deveria fazer alguma coisa para que o seu filho, que era
do judaísmo parasse com aquelas coisas, aquele confronto pesado contra o farisaísmo. Jesus sabe o que Maria está fazendo ali fora da casa. Jesus sabe o que Maria virá convencê-lo ou tentar convencê-lo. Então um diácono chega naquela reunião dentro da casa para Jesus e diz: olha, está aí fora sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Jesus não levanta para ver Maria. Ele simplesmente diz: olha, minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, em nenhum momento Jesus alimentou em vida a chamada mariolatria, né? Jesus sempre fez questão de tirar Maria desse foco, porque ele sabia que o futuro reservaria uma multidão de pessoas que enveredaria para a adoração a Maria, como a gente vê no catolicismo romano, ok? Então, no primeiro milagre de Jesus, Jesus já deixa isso muito claro, no primeiro milagre, né? Ou seja, Maria, que no conceito do catolicismo romano, ela é a intercessora entre nós e Deus. Lembra da oração a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ou seja, a oração a Maria chama de interventora ou intercessora entre a nossa problemática, a nossa causa e Deus. Quando a palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Ele, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, a mediação entre nós e Deus foi feita pelo próprio Jesus. Maria é uma santa mulher de Deus, uma serva de Deus do testemunho mais extraordinário de todas as mulheres que existem na Bíblia. Entretanto, Maria não tem nenhum atributo de divindade. Ela é uma serva de Deus e isso já é muito para qualquer um de nós. Amém? Então lá no primeiro milagre, veja que coisa linda. Inclusive Maria nos dá lição extraordinária. Lá no primeiro milagre, as pessoas chegam para Maria e Maria tenta, sabendo da problemática lá da falta de vinho, intermediar a operação de Jesus. Senhor, Jesus, olha, acabou o vinho. E aí Jesus não aceita a intermediação de Maria, dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é chegada a minha hora. Então Maria ensina-nos uma lição extraordinária. Qual a lição? A lição é: eu não posso ser interventora de ninguém. Eu não posso intermediar, mesmo que eu seja mãe de Jesus, mas eu não sou mãe de Deus. Eu não posso fazer nada por vocês. E aconselhou aqueles jovens: olha, vá lá, vocês têm o problema, vocês vão no meu filho, em Jesus, e ele vai resolver o problema de vocês. Ou seja, Maria, a própria Maria, na Bíblia, no primeiro milagre de Jesus, ela sai de cena e diz assim: olha, a ligação entre vocês e Deus é por Jesus. Se vocês quiserem a bênção de vocês, ele pode fazer. E aí os serventes vão até Jesus e falam a mesma coisa que Maria falou: não tem mais vinho. Jesus, que há minutos atrás disse para Maria que não tenho nada a ver com isso, agora Jesus, ouvindo das próprias pessoas que estão com o problema, já sem a intermediação de Maria, o que Jesus faz? Jesus vai e resolve o problema. Ou seja, no primeiro milagre de Jesus, Jesus já deixou muito claro o papel de Maria nessa relação da nossa adoração e da nossa intermediação. Maria não é intermediadora. Segundo, qual é o milagre? A água feita vinho, né? Eles encheram as talhas de água, tiraram a água e trouxeram para Jesus. Aquela jarra tinha água. E eles chegaram e foram levados ao outro lado da sala para o mestre-sala, para o sujeito que iria provar, o sommelier, se fosse nos dias de hoje. E quando chega lá, ele pega aquele e toma, e é um vinho extraordinário. Ora, se aqui com Jesus era água, e quando chegaram lá era vinho, em qual momento houve a transformação? No momento em que eles começaram a obedecer. Obedeceram a ordem de Jesus, o milagre aconteceu. Então tem uma lição poderosa
teológica, ideológica da operação de Cristo logo no primeiro milagre. Amém? E no final, veja que é água em vinho. A água é incolor, inodora e insípida, né? E Jesus transformará aquela situação, ou aquele líquido incolor, inodoro e insípido em um conteúdo que tem cheiro, que tem sabor, que tem gosto, que tem cor, ok? Então Jesus está transformando a água em vinho, ou seja, uma situação comum, normal, incolor, inodoro, insípido, em algo com cheiro, com cor, com sabor, com substância. Ou seja, o que Jesus está deixando expresso logo no seu primeiro milagre é que essa é a obra que ele tem para fazer. Qual é a obra? Transformar água em vinho. Quando Jesus faz isso nas nossas vidas, inclusive transformar água em vinho, tornou-se um ícone de transformação radical, sempre para melhor, né? Quando as pessoas vão falar sobre a transformação de alguém, costumam sempre usar essa expressão dizendo: olha, fulano mudou da água para o vinho, ou seja, mudou de uma situação muito aquém para uma situação muito além. Então a obra de Jesus na terra foi representada logo no primeiro milagre, de que o que Jesus, a intervenção de Jesus faria com que coisas sem sabor, sem cheiro, sem absolutamente, se transformassem em coisas absolutamente extraordinárias. Tão extraordinária que o sommelier disse assim: olha, eu estou acostumado com festa, e normalmente as pessoas colocam o bom vinho primeiro, porque depois que as pessoas estão bêbadas, eles não sabem reconhecer mais tão bem o gosto. Então colocam o vinho inferior. No caso de vocês, vocês guardaram o melhor vinho até agora. Outra lição ideológica e teológica que está contida no primeiro milagre de Jesus é que o primeiro vinho era a lei. A lei acabou. A lei não conseguiu manter a festa como festa, porque acabou o vinho, acabou a festa. Então a lei não conseguiu fazer a festa continuar. Mas quando tudo parecia perdido, chegou o vinho novo. O vinho novo era o próprio Jesus. Então, e o interessante, queridos alunos, é que, lógico, faltar-nos-ia tempo para dizer isso, todos os milagres de Jesus têm uma lição poderosa, teológica, ideológica, filosófica, muito maior do que o milagre em si. Então, quando a gente lê um milagre de Jesus, a gente, como estudante da palavra de Deus, não deve observar apenas aquilo que está escrito, mas o que significa aquilo. Qual é o sentido maior, mais macro que está por trás daquela simples cuspida nos olhos de um cego na sua saída lá de Betsaida, né? Então tudo isso tem uma lição extraordinária. Jesus deixou ideologias profundas, teologias profundas através de cada um dos seus milagres realizados. E o final do ministério de Jesus é concluído com a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é um simbolismo pronto, né? Porque o Cordeiro ele morria para que o pecado das pessoas fosse encoberto, né? Quando João Batista o viu chegando na beira do Jordão, anunciou às pessoas que o sangue daquele homem não cobriria pecado de ninguém. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Sim, Cordeiro como os outros, ele era um cordeiro, mas era um cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então a morte de Jesus Cristo significou a tirada do pecado do mundo. Então Jesus morreu por todas as pessoas. Evidentemente que o sacrifício de Jesus feito por todas as pessoas não alcançaram todas as pessoas. Por quê? Por culpa do sacrifício? Não. Porque para que essas pessoas sejam alcançadas pelo sangue de Jesus, a Bíblia disse, o texto sagrado é muito claro, o texto sagrado disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a mensagem do Evangelho, né, faz com que o Espírito Santo, levando essa mensagem, seja capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus morreu por todos. O sangue de Jesus vale para toda a humanidade. Mas ter acesso às garantias desse sangue, precisa aceitar a Jesus como seu Salvador e ser transformado por Ele. Então o ministério de Jesus, ele é concluído.
todo ele feito por simbolismo, desde o seu nascimento, das profecias acerca dele, da sua descida ao Egito, da sua volta, tudo em Jesus era simbólico também, né? Eram fatos reais, eram milagres reais, mas estava recheado de simbolismo, todo e qualquer passo de Jesus que foi narrado nas Escrituras Sagradas, culminando com a sua morte e morte de cruz. Com a morte de Jesus, algumas coisas extraordinárias aconteceram, né? Depois de um julgamento sumário, né? Depois de sofrer muito naquele julgamento, Jesus, eu deixei a parte dos discípulos para a gente falar ali em Atos dos Apóstolos, ok? Não estou ocultando os discípulos aparecerão ali na nossa próxima aula. Mas concluindo aqui Evangelhos com vocês, Jesus foi à cruz do Calvário e com a sua morte aconteceram algumas coisas. Com a morte de Jesus aconteceram alguns fatos extraordinários. E o primeiro desses fatos todos foi exatamente a terra tremeu, o sol ele entrou num eclipse, né? O dia escureceu, a terra tremeu, mas o terceiro evento mais extraordinário aconteceu lá dentro do templo, né? Agora não mais um véu, mas uma espessa cortina que separava o ambiente do santuário do lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Logo depois do altar do incenso, a Bíblia diz que a cortina, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo, dando livre acesso. Por isso que o escritor aos Hebreus, na sua interpretação irretocável acerca da lei e da graça, o escritor aos Hebreus diz: entremos, pois, com ousadia no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Não existia caminho consagrado, não existia nem caminho. O sumo sacerdote deveria fazer esse ritual uma vez por ano, mas agora ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, pois, a ele, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, esse caminho foi aberto com a morte de Jesus na cruz do Calvário. E agora a igreja de Jesus Cristo, ela será iniciada a partir dessa passagem, digamos, relâmpago de Jesus aqui na face da terra. E o nascimento dessa igreja, a inauguração dela e o papel dos apóstolos, tanto no ministério de Jesus como agora nessa nova igreja, serão temas do nosso próximo encontro ali em Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha tido uma compreensão um pouco mais aclarada do papel dos evangelhos na nossa matéria. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.